de outros pagos, né? Ânsia eterna de almas que esperam. Estamos aqui, né, irmãos? Com saudade de Jesus, com saudade dos olhos do Cristo que olhava a todos com tanto amor, com tanta misericórdia, que tinha por todos um olhar de compaixão, que não apontava dedos, que não julgava, que não recriminava. E assim nós precisamos fazer um pedido, que nós tenhamos os olhos de Deus sobre os nossos irmãos. Venho hoje fazer um pedido dos mais lindos que alguém já sonhou. Quero muito enxergar diferente tudo aquilo que Deus desenhou. Meu desejo no céu faz morada, já me sinto feliz em sonhar. Ai meu Deus, o que peço é sublime, põe teus olhos bem no meu olhar. Os teus olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir, são estrelas de um céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Laiê, 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 oi. Quero ver com os teus olhos as flores, as florestas, o céu e o luar. Quero ver passarinhos nos ninhos e as águas do mar a cantar. Quero ver com os teus olhos os seres, cada qual com o seu caminhar. Quero amar sem pedir recompensa, que a grandeza do amor semear. Quero ver meus irmãos mais amados e olhar para dentro de mim. Se os teus olhos são um diamante, também eu ficarei mais brilhante. Laiê, laiê, laiê. Nos olhos de Deus tem piedade, nos olhos de Deus tem amor, nos olhos de Deus tem perfume, perfume da mais linda flor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for, quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Laiê, laiê, laiê. Precisamos aprender a ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Este é o nosso propósito reencarnatório, aprendermos a amar. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor. Mestre amado, luz
ouve a oração, joia de luz do meu coração. Glória a Deus, né, meus irmãos? E assim nós vamos já iniciando a nossa atividade da noite, pedindo a nossa Mãe Maria que possa também conosco estar, guiando os nossos trabalhos, nos orientando, nossa Mãezinha querida, nos cobrindo com seu manto sagrado. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Silvia, apaga a luz aí. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos neste momento agradecer a Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, que permitiu que aqui estivéssemos, que deixássemos o conforto do nosso lar para estarmos buscando numa casa de oração tão singela, tão pequenininha quanto este ponto de luz, mas buscarmos aqui o alívio para as nossas dores do corpo e da alma. Obrigada ao nosso amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade, por estar sempre a nos acompanhar, a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar de todo perigo e de todo mal. Obrigada aos benfeitores amigos, aos nossos mentores espirituais, que estão conosco o tempo inteiro, a nos socorrer nos momentos de aflição, a nos amparar, a nos mostrar os melhores caminhos, a nos intuir, a nos dar paciência e perseverança para que não desviemos do nosso propósito reencarnatório. Obrigada a este ponto de luz, esta messe de amor, esta escola bendita, este hospital de almas, onde temos a oportunidade de refazermos as nossas energias, de renovarmos as nossas esperanças, de fortalecermos a nossa fé. Queremos, Senhor, com este movimento
de termos optado por aqui estar. Pedi, Senhor, enxergue neste pequeno movimento nosso, testemunho do nosso amor e da nossa confiança no teu cuidado por todos nós. Aqui estamos batendo a porta, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, que nos ampare, que nos guie, que não nos deixe fraquejar diante das dificuldades, dos desafios que são colocados em nossas vidas para testar a nossa fé. Que o Senhor possa sempre clarear os nossos pensamentos, que nos ajude a educação dos nossos sentimentos, que nos ampare no processo do despertar da nossa consciência, para que jamais, Senhor, fujamos à luta, para que jamais nos deixemos vencer pela preguiça, pelo comodismo, pelo medo, muitas vezes, de conhecermos a verdade sobre nós mesmos. Auxilia-nos, Senhor, pois somente com o autoconhecimento seremos capazes de nos transformar em seres humanos melhores, em espíritos mais conscientes do seu papel e da sua missão reencarnatória. Assim, Senhor Jesus, que cada um que aqui se encontra nos dois planos da vida e que cada família aqui representada receba neste momento, Senhor, a tua bênção, a tua proteção e que a paz, esta paz que sentimos aqui, Senhor, inundar este ambiente e nos envolver, possa nos acompanhar quando retornarmos ao nosso lar. Que a tua luz, Senhor, que a luz do teu Evangelho seja sempre este farol a guiar os nossos passos, a nos auxiliar em todos os momentos de nossas vidas. E é pedindo, Senhor, humildemente a tua permissão que nós vamos dar por iniciado mais uma atividade em nosso ponto de luz. Que o Senhor possa abençoar o nosso irmão Carlinhos, do GELP, para que ele possa trazer, Senhor, através do seu verbo iluminado, um pouco mais de esclarecimento daquilo que precisamos compreender, apreender e colocar em prática, para que nos tornemos melhores a cada dia, para sermos capazes de dizer, Senhor, sempre, que hoje somos melhores que ontem e que amanhã seremos melhores que hoje. Então, Senhor Jesus, que todas as atividades desta noite possam transcorrer de acordo com a programação do nosso Pai Celestial. Esteja conosco, nos abençoando e nos fortalecendo agora e sempre. Que assim seja. Carlinhos, meu amigo, é com você. Fique à vontade. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, então, queridas irmãs. Boa noite. Que Jesus permaneça com todos nós, nos amparando. Estamos aqui num ponto fixo, né? Mas as vibrações e o alcance, né? Só a espiritualidade sabe onde poderemos chegar, né? Nós vamos fazer uma simples reflexão sobre a trajetória na casa espírita, na construção do homem de bem. Em outubro de 82, o pessoal enviou um questionário de mais ou menos umas 20 perguntas ao Divaldo e outra ao Júlio César Grande Ribeiro, um médium, né, que atuava lá no Espírito Santo, sobre a importância da evangelização na construção da sociedade do terceiro milênio. Então, a primeira pergunta que foi feita aos espíritos é: qual a importância da evangelização infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? Então, os espíritos responderam que é de máxima relevância por ser a infância de hoje
o elemento social do futuro que constituirá a nova humanidade, desde já programada para o início do terceiro milênio. Na alvorada do próximo milênio, os jovens da atualidade estarão chamados a exercer tarefas, a atender compromissos, cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dada desde agora. Sendo a doutrina espírita a mais excelente mensagem de todos os tempos, porque restauradora do pensamento de Jesus em forma compatível com as conquistas do conhecimento moderno, é óbvio que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização espírita é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. E aqui, dentro desta entrevista, a espiritualidade vai trazendo uma série de respostas sobre a importância da evangelização na formação da sociedade do terceiro milênio. Mas aí nós queremos usar uma pedagogia que seria parecido com uma parábola, uma simples parábola, só que é parábola de espíritos assim, mais inferiorizados, como a gente, como eu que estou aqui, tá, gente? Então, o que ocorre? Chegou à casa espírita um jovem, Arivaldo, e a sua chegada na casa talvez tenha sido por vários motivos, várias dificuldades e várias necessidades, trazendo talvez consigo a dificuldade do entendimento da vida ou de crise existencial, buscando a casa espírita as respostas para o objetivo da vida. Ou talvez ele tenha chegado na casa espírita carregado de dores e sofrimentos oriundas de obsessões, de perseguições espirituais. Ou talvez buscando respostas, ou talvez buscando entender Deus, buscando entender a si como um ser, como um espírito, como qualquer entendimento, variado do ser humano. E ali ele é recebido, é orientado, é esclarecido e passa a frequentar aquela casa espírita. Ali ele adentra a reunião pública, recebendo as lições semanais, encaminha-se para os grupos de estudos e vai seguindo a sua trajetória, estudando sobre o Evangelho e sobre os mais variados assuntos, as mais variadas temáticas e distendendo por toda a literatura espírita, participando das atividades de trabalho, de caridade, totalmente integrado nas atividades da casa. Mas depois de um certo tempo, talvez uns 5 anos, ele, ao frequentar as atividades da casa, num determinado momento de luz e de felicidade, ele olha e identifica entre os frequentadores da casa uma jovem
Ele, um jovem belo, inteligente, não é? Saudável ali, vê a Aristina, uma jovem também muito bonita, e aí os dois se conectam, né? Passam a namorar e continuam nos grupos de estudos, nos trabalhos, nas atividades, na luz da doutrina espírita, a lhes iluminar a vida e a caminhada. E os anos vão se passando, eles vão cada vez mais crescendo espiritualmente, no entendimento, nos estudos, na sua evolução, no seu melhoramento. E aí os anos se passam, dentro dos seus lares, das suas famílias, eles estão levando lá os ensinamentos espíritas, mas no sentido do seu comportamento transformador através do Evangelho. Chega o momento que se casam, então ali, talvez, uma meia década, se as dificuldades de entender ou de ter as crises existenciais, a crise existencial, ou as obsessões, ou uma série de fatores, ao longo de anos, a luz passa a lhes iluminar a existência. Então, se casam e para o seu lar levam os esclarecimentos da oração, os esclarecimentos dos estudos, da realização do culto do Evangelho no lar, de toda a iluminação de lhes proporcionar a transformação. E os anos continuam se passando. Num belo dia, Aristina sente alguns sintomas, não é? E Aristina então estava grávida, né? Então vejamos bem, possivelmente aquele espírito que os acompanhava ao longo dos anos, foram recebendo a luz esclarecedora através do Evangelho e da doutrina espírita. Então Aristina, grávida, começa todos os dias reservar ali alguns minutos, alguns 15 minutos, para aquele bebê em gestação, aquele espírito ali ligado, pudesse receber toda a carga vibratória dos ensinamentos do Evangelho. Ora, fala do Evangelho, fala da doutrina espírita, fala dos valores da existência da vida, fala o que significa Deus, o que significa Jesus. Então aquele espírito que talvez antes adentrou aquela casa lá nos anos passados, num processo de sombra e de obsessão, ao passar daqueles anos, acompanhando aqueles jovens à luz dos ensinamentos, dos grupos de estudos e das atividades, aqueles espíritos já estavam, aquele espírito e outros que viriam para a frente, não é? Já estavam recebendo toda essa luz da verdade para lhes iluminar a estruturação de sua reencarnação. Então vejamos esses espíritos antes da gestação, da fecundação, sendo iluminado pelos ensinamentos, e durante a gestação, aquela mãe, aquele pai, em todas as suas atividades laborais,
evangelizando, iluminando ali aquele espírito. E depois de 9 meses e anos para trás de luz, de libertação, pelos ensinamentos da verdade, há o nascimento, há o renascimento, há a reencarnação. E através da casa espírita, Arivaldo e Aristina recebeu as orientações que na casa existia a evangelização de bebês, né? A evangelização durante a gestação, ele já recebeu aquela etapa, recebeu uma fora do corpo ao longo dos anos, aos 9 meses na gestação, e ali depois de renascer, ele é encaminhado para a sala de evangelização, para a evangelização de bebês. Como é isso? São as vibrações, são as energias que são encaminhadas a esse espírito com corpinho de bebê, não é? Que vai lhe envolvendo nessa nova luz da verdade. Eu queria rapidamente só exemplificar essa situação. Outro dia nós vamos fazer um culto, eu tenho que falar rápido aqui, sabe, Abelha, por quê? Nós vamos fazer o culto do Evangelho no lar, no rodízio, nas famílias, e eu cheguei lá, nós chegamos lá, estava um menininho e um bebezinho, né? E eu falei assim, nossa, essa mãe fica aqui o dia todo com ele, o avô, a avó, deixa eu ficar com ele aqui agora, né? E tal. Aí fiquei com ele na varanda lá, enquanto o Evangelho no lar, né, se desenvolvia, e eu na varanda, ali no Canaã Caçula, né, num prédio, então de lá via aqueles carros passando à noite, eu brincando com ele, mostrando as luzes, né? E o Evangelho se desenvolvendo, de repente já era escuro, né? De lá no quarto andar eu vi um carro passando, dando a volta, e quando o carro passou para lá dando a volta, ele quase que, né, dobrando, eu falei assim, o que esse menino está querendo ver lá e tal, né? Será que, né? Aí o carro voltou, estacionou e está tentando dobrar para... Eu falei assim, será que esse rapaz que está chegando é o pai dele, não é? O pai dele trabalhando em Belo Horizonte. Gente, olha o que é a ligação magnética, a ligação do coração, né? Então, quando nós estamos fazendo a evangelização, era o pai dele que subiu, do quarto andar, ele já linkou, né? Então, veja, quando nós estamos, a minha mulher, não é? Nós orando, conversando com aquele espírito, ele está recebendo as vibrações. Lá na evangelização do bebê, não é? Ele está recebendo aquelas energias, aquele equilíbrio, aqueles fluidos, né? Aquele magnetismo, né? Lá na evangelização de bebê. Quando você chega lá na sala de evangelização de bebê, parece que você está adentrando um departamento do planejamento reencarnatório do plano espiritual, devido ao campo de sensibilidade que ali se desenvolve, né? Mas aí, queridos irmãos, vamos lá, né? Esse bebê chegou de 0 a 3 anos, né? Recebeu a evangelização antes da reencarnação, talvez num processo de escuridão e de obsessão, de raiva, de ódio, não é? E depois no ventre, durante a gestação, durante o período de bebê, aí depois dos 3 anos ele é encaminhado para a sala de evangelização. Então vejamos, nós não estamos falando da casa espírita, a trajetória do espírito na casa, na formação do homem de bem. Aí, essa criança de 3 anos, ela vai viajar nas aulas de evangelização durante, de maneira mais exata, até os 12, 13 anos aí.
Então ele vai receber mais 10 anos de evangelização, dos ensinamentos da verdade. E um dia que eu falo, algumas décadas, nós estávamos lá no grupo do Betânia, chamava-se Amparo no Amor de Cristo, né? Aí tinha São Vitalino, exatamente. Aí tinha uma menininha na evangelização, não tinha, aí nós fomos para lá para evangelização, Aí ela, conversando com ela sobre a prece, ela falou assim: ô tio, um dia eu estava perdido lá na escolinha do Cariru. É o mundo dos sonhos, né? E aí eu fiz uma oração e de repente foi aparecendo um carro, era o meu avô para me pegar, para levar para casa. Aí eu fiquei tentando interpretar, né? Aquele espírito já recebendo as informações, ele dizia: ó, quando eu estiver perdido na reencarnação, em qualquer mundo, né? Eu busco a Deus, eu busco a Jesus e os recursos vêm me amparar ali naquele momento, né? Então, queridos irmãos, esse espírito ali dos 3 aos 13 anos, ele vai receber mais 10 anos de evangelização. São aproximadamente 500 horas aula de evangelização, dentro de um planejamento, não é? Quando nós vamos consultar os bancos de dados da Federação Espírita Brasileira e de outras federativas, nós vamos encontrar lá vários documentos chamados documentos orientadores das áreas operacionais. E lá nós vamos encontrar todo um programa temático da evangelização. Mas aí, queridos irmãos, André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele vem falar para nós sobre a glândula pineal, que deixa eu buscar aqui a pergunta. Allan Kardec perguntou para os espíritos, na pergunta 385, que é que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? O que determina essa mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Aí ele fala assim: especialmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica, né? Allan Kardec perguntando para os espíritos. Aí o que os espíritos respondem assim? Olha, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. O espírito retoma a sua natureza, a sua realidade e mostra como ele era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as carícias, como se fosse parcela de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhes possam imputar excessiva severidade e dar-lhes de todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inocência. Então, André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele falando sobre a glândula pineal, né? Aquele médico, Dr. Sérgio Oliveira, lá de São Paulo, ele é um estudioso na glândula pineal, né? Então, o que André Luiz fala? Ele fala assim: olha, até esse período, a glândula pineal se encontra em estado estacionário, né? Ou seja, o espírito até aí
a glândula está em estado estacionário. Após esse período, ela se abre, lançando o espírito a lembranças. E aí ele volta à personalidade, o que ele era, o que a inocência cobriu até ali, não é? É por isso que há essas etapas de 0 a 7 anos, né? Todo esse processo reencarnatório. E depois a aborrecência, né? Então o que ocorre? Nesse período até os 12, 13 anos, 10, 9, 14, não é? O espírito, nesse processo temporário de esquecimento, ele precisa ser abastecido de toda essa luz de envolvimento, de novos valores, das luzes da verdade. Porque quando esse espírito retorna ao período que a Belinha falou aqui, não é isso? Ele vai estar, como diz a pergunta e a resposta do livro dos Espíritos, o conflito não é esse momento? Você olha para o filho e fala assim, ó, ela falou aborrecência, né? Você olha para o filho e fala assim, uai, mas não é esse que estava aqui até anos atrás? Não é? Porque ele retorna a essas lembranças aí. Retorna a sua personalidade. E qual é a questão do conflito? É o momento, não é o momento do conflito que ele diz assim, olha, parece que não é, ou parece que é outro. É o espírito que se modifica? Não, é que ele volta a essas lembranças. Aí que durante essa trajetória ele vai ser abastecido desses novos conhecimentos, desses valores, dessas verdades. E quando a tendência lhe aparecer, o conflito aí ocorre, porque entre o valor e entre o comportamento do passado. Liga-se a televisão, tem a tendência ao roubo, vê ali os fatores, mas ele já conhece os valores do Evangelho. Ele sabe que ele é um espírito eterno, em processo de evolução através da reencarnação. Aí que está o conflito. Ele vê um quadro de violência, dentro dele os ímpetos, os reflexos tentam sair, mas ele recebeu. Estão vendo, queridos irmãos, a trajetória na casa espírita, na construção do homem de bem. Chegando aí, ele já vai migrar para uma outra etapa. Olha, etapa no plano espiritual, etapa no processo da gestação, etapa no processo de bebê, etapa da evangelização infantil, e depois ele vai migrar para outra etapa da evangelização juvenil. E aí, vamos arredondar o raciocínio aqui. Ele vai dos 13 aos 23 anos, já agora num novo programa temático para a evangelização do jovem, da juventude. Fazendo a construção do conhecimento para o homem de bem. Chegando aos 23 anos, ele já recebeu mais 10 anos de ensinamentos do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Ele sabe que ele é um espírito, ele conhece a lei de causa e efeito, ele sabe que ele reencarnou dentro de um programa da evolução, ele veio para evoluir, ele tem responsabilidade com todos os aspectos da vida, né? Aí, queridos irmãos, ele está fazendo a trajetória da construção do homem de bem. Chegando aos 23 anos, ele deverá migrar agora para uma nova etapa, encaminhar para o estudo sistematizado da doutrina espírita, encaminhar para os outros demais estudos sistematizados.
da mediunidade, das obras básicas ou as obras fundamentais, o estudo de qualquer literatura, das obras de André Luiz, da literatura clássica da doutrina espírita. E aí, esse ser reencarnante, ele está o quê? Se abastecendo, adquirindo conhecimentos como um espírito responsável perante a vida, perante o destino, perante a existência, perante a sociedade, perante o trabalho. Né? E aí, queridos irmãos, esse reflexo transformador, ele vai ocorrer na criatura, ele vai ocorrer dentro do seu ambiente de família, da família, né? Porque vejamos bem, sabe quem era eu tenho que colar aqui, né? O Arivaldo e a Aristina, não é? É uma parábola em que esses personagens representam cada um de nós numa fração das necessidades variadas que aqui nós estamos trazendo numa trajetória única, mas não representa cada um de nós? Né? No livro Os Mensageiros, né? Dentre outra literatura de André Luiz, ele apresenta para nós ali como é o processo de restabelecimento do espírito no plano espiritual após o fenômeno da morte, encontrando com toda a realização que ele fez na lei de causa e efeito no plano espiritual, se restabelecendo, estudando, preparando, planejando o processo da sua nova reencarnação, né? Que ele vai retornar à Terra. Então vejamos, queridos irmãos, o que essa universidade das verdades vem trazer para nós aqui. Não é? É o completo esclarecimento do objetivo da vida. Então, esses espíritos, Ariovaldo e Aristina, representa-nos a humanidade em processo de conhecimento para se transformar no homem de bem. E aí, dos 23 anos, 25 ou 20 e tantos anos para frente, esse espírito ele vai se desenrolar, se desenvolver nos grupos de estudo sistematizado para a construção do conhecimento e para entender todo o seu processo reencarnatório, para que ele possa então transpor a sua reencarnação com êxito, com sucesso, com bons resultados. E aí, a casa espírita, ela representa, então, queridos irmãos, essa universidade dos valores do espírito. E esse espírito, então, ele vai lidar com conflitos, ele vai encontrar problemas complexos, não é isso? Que somos todos nós, para, através do conhecimento, sabermos nos conduzir nessa trajetória de dificuldades que representa a nossa reencarnação, né? Vocês gostariam de fazer alguma contribuição? Trazer alguma fala? Devia ter feito isso antes, né? Para ajudar.
Mas fica à vontade, tá, queridos irmãos? Carlinhos, Pois não. eu quero perguntar, é o seguinte, você contou a minha história e de Ademir aqui hoje. Nós fomos da mocidade, nos conhecemos do grupo espírita, hoje temos 40 anos de casado. Então nós adotamos 2 filhos, um casal. E nós fizemos tudo isso da evangelização. Quando chegou a um período, eles não quiseram mais seguir. É na fase da aborrecência que A Belinha falou que isso. a Abelha falou. E hoje, eles não são espíritas. Aí, assim, agora eu sou, dá licença, assim, não criticando, eu sou evangélico, mas nenhum dos dois frequenta. Então, mais ou menos a pergunta é o seguinte, nós como pais fizemos isso, e agora esses espíritos que estão aqui na Terra e que não seguiram o que a gente fez? Mas eles têm que seguir as lições do Evangelho. E vejamos bem, cada espírito traz a sua realidade espiritual. Talvez uma reencarnação, não é? A gente falou assim, olha, nós estamos falando aqui uma parábola, simbolicamente, não é? Para a gente entender essa trajetória aí. Mas veja bem, quantos aspectos os Espíritos nos apresentam de resgate que irá ser necessário várias reencarnações. Aqui, nesta entrevista, os Espíritos responderam assim, olha, esses Espíritos que estão reencarnando, a Casa Espírita tem grave responsabilidade para dar esses ensinamentos, porque esse jovem, amanhã ele será um advogado, amanhã ele será um prefeito, amanhã ele será um médico, amanhã ele será um comerciário, né? Então, os espíritos, nós temos que realmente dar a eles o conhecimento, né? Nós somos pais, mães, mas esses espíritos, nós temos vínculos com eles, não é só uma reencarnação de alguns anos, não. Você sabe disso, né? Eu estou falando com muito amor, com muito carinho, né, que nós nos conhecemos, né? Nas reuniões mediúnicas, que a gente vai conversar com os espíritos no processo de doutrinação, quem é que traz a luz para convencê-los? A mãe. A mãe. Não é? Então nós estamos ali no argumento, né? Daí a pouco aparece a mãe e você começa a conversar com ele, não é? Um dia um espírito tão rebelde, ele incorporou, né, aquela situação difícil, porque não é só o argumento, é o amor, não é? Aí o doutrinador perguntou assim, você desencarnou, você morreu, você já esteve com sua mãe? Você se lembra da sua mãe? Na hora que o doutrinador lhe perguntou, ele deu aquela engasgada. Como eu poderia esquecê-la? Ela deixava de comer para que eu pudesse alimentar, né? E aí a gente vê, não é? Para a gente observar o quê? São processos que vão demorar anos, não vai ser uma reencarnação, não é isso? Mas o importante é que aquele espírito ele já passou naquela luz, já foi banhado, recebeu com todo o carinho que vocês deram a ele, não é? Agora a responsabilidade para frente cabe aí, né? No livro dos Espíritos há essa pergunta, se o pai fez tudo que
né, podia fazer um filho e ele, não no caso, né, mas no caso daqueles espíritos rebeldes, né, ele fala assim, olha, se o pai, a mãe, a família fez tudo, a responsabilidade é com ele agora. É a responsabilidade dele para com Deus. Não é? Essa é a questão. Né? E amanhã nós vamos ter que lidar com esses espíritos para buscá-los em situações, não no caso do seu filho, mas nós estamos dizendo de outras situações e outras realidades. Não é isso? Mas nós temos que dizer isso, sabe, com a maior tranquilidade, com o pé no chão, naquele sentido assim, hoje nós estamos dentro da terceira revelação, a maior escola da Terra, das verdades espirituais, não é? Hoje. Agora, se a gente perguntar assim, há 500 anos atrás, há 8 séculos atrás, onde, Carlos, você estava? Quem te resgatou lá das furnas, dos vícios, das quedas, não é? Hoje nós estamos, né? Então veja o processo, né? De 2 vias, daqui para lá e de lá para cá, não é? Então, devemos a esses corações, a essas almas, né? Então a gente não tem que preocupar, embora todas as pessoas que nós encontramos, que nós convivemos, principalmente dentro da questão do vínculo familiar, nós temos ligações, vínculos de responsabilidade uns para com os outros. Isso, né, não resta a menor dúvida, né? Mas vamos seguindo tranquilo, né? Nós temos exemplo nosso, né? De parentes que há 25 anos ou mais, né, em situações difíceis, mas foi ajudado, passaram mais 25 anos para dar outra crise, quase que numa situação de extermínio, né? Então são complexidades mesmo que nós vamos encontrar, né? Mas nós vamos trabalhando essas questões. Então, queridos irmãos, nessa trajetória na casa espírita, né, nós precisamos entender que nessa outra fase adulta, a casa espírita deve dar todo o suporte de continuar os estudos na construção do conhecimento espírita, do conhecimento do Evangelho, do conhecimento da verdade. Né? E depois que passa-se a fase adulta, que entra a fase do idoso, a casa espírita precisa de dar todo o apoio, todos os recursos de integração do idoso na casa espírita, né? Hoje a gente vê, por exemplo, muitas criaturas que afastaram por causa do isolamento e muitos não retornaram, não é? E muitas criaturas apresentando dificuldades de ordem emocional, de ordem psicológica, doente mentalmente, emocionalmente, de maneira comportamental. Então vejamos bem, hoje os meios de comunicações, a internet, por exemplo, uma palestra, uma aula, um ensinamento acontecendo em determinado, né? Quantas milhares de lives foram produzidas no dia de hoje com esses ensinamentos e foram lançadas para contemplar esses esclarecimentos no mundo inteiro. E daquelas pessoas que não são espíritas, e muitas delas, nas dificuldades enormes, vão bater a porta da casa. E nós precisamos de estar preparado para acolhê-los,
para recebê-los, para orientá-los, para dar a eles o melhor esclarecimento possível. Então vejamos que esse é um outro desafio entre muitos que está aí na realidade da casa espírita. Não é? Não é receber para num diálogo apenas gentil, de tapinha nas costas, de apresentar a casa, não. A casa espírita, vamos ver aqui o que a espiritualidade diz para nós aqui, olha. Herculano Pires diz assim: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Com o espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase. Aqui está, uma fase nova, é a tradução. A do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Livro dos Espíritos, conclusão número 5. Então, queridos irmãos, um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. Equipe que somente o propósito do Mestre Divino prevalece na produção de amor e luz a que todas as expressões do Evangelho são chamadas. É Bezerra de Menezes trazendo para nós. Emmanuel diz assim: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana. E através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. O centro espírita deve revestir as características do templo, de lar, de hospital, de oficina, de escola. Está lá no Reformador de 51. Janeiro de 51. Então, queridos irmãos, o que ele está trazendo para nós? Nós não estamos aqui num ponto de luz, né? Quando eu cheguei aqui, era às 6h30 mais ou menos, né? Eu falei assim: Belinha, você acredita que eu estava perdido nas trevas da noite? Aí eu vi um ponto de luz, né? Aí eu falei assim: nós precisamos acender um ponto de luz em cada bairro da nossa cidade, ou seja, ter um centro espírita, né? Ele não disse para nós aqui, quando se abre essas portas, né? Toda a vizinhança são beneficiadas. Né? Então, a criatura que está estudando essas verdades espirituais, nós vamos caminhar para que, no momento futuro, o templo já não seja mais um ambiente físico, mas o templo de Deus, o templo do Evangelho, o templo da presença de Jesus, será a intimidade de cada um de nós. Então vejamos, né, a dimensão que é esse trabalho, né, de evangelização e dessa trajetória aí, né, da construção do conhecimento para a transformação do homem de bem. Né? Então vejamos bem,
nós somos alunos, nós somos aprendizes. As crianças, os jovens que adentrarão a casa espírita, muitos estão aqui, lá naquela primeira etapa da desencarnação, no ambiente desencarnado ainda, não é? Mas amanhã, né, eles adentrarão ao processo reencarnatório, né, das experiências humanas, né? E serão preparados porque eles serão as autoridades que amanhã irão fazer as leis, baseados, não é, nessa composição do homem de bem. Né? Então vejamos bem, aquela criança, ela vai receber lá os ensinamentos do Evangelho, dentro da sua linguagem própria, né? Dentro de uma pedagogia que vai lhe dar o melhor entendimento. Né? Então vejamos bem, a criatura vai estudar a literatura espírita e vai pegar o livro dos espíritos. No primeiro livro, ou na primeira parte do livro dos espíritos, ele vai entender como se processa o Criador, como se processa a criação. E esse ensinamento desdobrado em muitas outras literaturas, né? Sobre o Criador. Ele vai compreender como é a lei de Deus, como funciona as leis de Deus, como vivenciar as leis de Deus. Porque às vezes nós queremos procurar onde está escrito assim. Como é que está escrito? Onde tá, em qual artigo, em qual capítulo, não é? E fala assim, olha, a lei de Deus, no dizer dos Espíritos, está dentro da nossa consciência. As leis de Deus, elas são compreendidas por todo o ato de bondade que nós praticamos. Nós estamos adentrando na lei de Deus. Quando nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, nós estamos adentrando no entendimento desta lei. Aí quando nós chegamos na segunda parte do livro dos Espíritos, ele vem trazer para nós como é o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual, a relação do mundo espiritual com o mundo físico, não é? Os espíritos influenciam em nossa vida mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, queridos irmãos, a criatura está ali trabalhando no banco, o banco está para lá, né? Está ali no banco, a espiritualidade está lá. A criatura está lá dentro de uma empresa, trabalhando num setor, a espiritualidade está lá desde que ele esteja em sincronia, em sintonia com a espiritualidade. Se ele está lá numa sala de aula de uma universidade, de uma escola, a espiritualidade está lá lhe dando toda a inspiração, todo o amparo. No processo da evangelização, né, nas respostas que estão nesse questionário, ele diz assim, olha, lá na sala de evangelização, as crianças estão recebendo recursos terapêuticos pelas marcas que trazem dos seus erros, das suas quedas, das suas dificuldades do passado. Então a espiritualidade está ali. À noite, né, reúne-se, inspira o evangelizador, a evangelizadora, a criatura que está lá no hospital, trabalhando num diagnóstico,
atendendo numa cirurgia, ele está lá sob a assistência, a proteção da espiritualidade. De ordinário, são eles que vos dirigem, né? Então, queridos irmãos, passando para a terceira parte do livro dos Espíritos, nós estamos falando da trajetória, não é? A criatura vai estudar ali as leis morais. E quando falávamos das leis divinas, lá estão o detalhamento, as informações das leis morais. E na quarta parte, ou no quarto livro, né? Porque o livro dos Espíritos, ele é a resposta de Deus aos questionamentos do espírito humano. Né? Deus está nos respondendo de onde viemos, como fomos criados, como existimos, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, como viver o plano de luz e de felicidade dentro dessas leis. E finalmente lá ele vem apresentar para nós o céu e o inferno, né? Ou seja, a visão da justiça divina dentro do entendimento espírita. Então, queridos irmãos, a gente talvez não é capaz de imaginar, não é? A dimensão desse plano, desse planejamento da espiritualidade, trazendo-nos o esclarecimento da terceira revelação. Né? Tem um amigo nosso que ele faz o culto do Evangelho lá todos os dias. Ele diz que senta lá e tem lá a mesinha de centro, com mais ou menos 80, 100 livros ali, não é? Só na mesinha. E diz ele que senta para orar, para poder fazer o Evangelho lá, e fala assim: meu Deus, me deste o maior tesouro, que é a luz do conhecimento. Está diante dos meus olhos, diante da minha vida, do meu espírito, um tesouro enorme, que são as informações dos Espíritos, que são os ensinamentos dos Espíritos. Né? Então, queridos irmãos, eu acho que nós podemos arriscar a dizer assim, olha, Jesus nos trouxe o maior testemunho de amor praticado, vivenciado, que a Terra recebeu, que os nossos corações receberam. Passado mais de 18 séculos, ele trouxe a terceira revelação para detalhar todas as informações, nos responder todas as questões, para que aí não tenha mais desculpa na Terra, não é? Que eu não sabia, que eu não compreendi. Então, o companheiro dizendo assim, eu poderia ter muitas outras riquezas materiais, mas a riqueza da vida, dos ensinamentos de Deus, é a luz capaz de me dar a capacitação, a habilitação de viver todos os valores da vida, em grandeza, em espírito e em verdade. Que Jesus, então, continue nos envolvendo em sua paz. Muito bem. Continuemos, queridos irmãos e irmãs, mentalizando o rosto sublime do Cristo, a sua face, o seu olhar magnetizado de amor, estendido sobre toda a humanidade. Neste momento, Senhor, certamente há milhões e milhões
em orações, em gestos de trabalho no bem, que forma todo um campo vibracional. E que essa carga vibracional, Senhor, alcance as nações, alcance os ambientes de guerra, alcance os líderes, Senhor, alcance a todos aqueles que trabalham para que sejam sempre inspirados na construção do bem. Abençoe os lares, as famílias e todos os corações, Senhor, toda a nossa família humana. Que esta casa continue sendo amparada, protegida pelas vossas bênçãos, derramando os vossos ensinamentos aos corações. Que assim seja. Assim seja. Sejam muito bem-vindos. Então, para todos que nos visitam pela primeira vez, quem já conhece o hino do Ponto de Luz e não canta, seu Tininho, não vai para o céu. Então, todos nós que já conhecemos o hino, temos que cantar para os nossos queridos irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, ok? Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração, a cumprir desiderado cristão. O amai-vos e instruir-vos é importante, por quê? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. O que mais? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Viu como que eles têm medo de brincar?